Boa noite, eu Ilquias do canal Ilquias Magal para mais um vídeo para vocês. Nós estamos vendo aí a fala, tá bom? Foi nesse dia 17, nessa terça-feira que passou, Ayatollah Khamenei, o líder supremo do Irã, disse, abre aspas, se os crimes de Israel continuarem, os muçulmanos perderão a paciência, fecha aspas. Tá aí o sujeito. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Hosseini Khamenei, alertou na terça-feira que se os crimes de Israel na faixa de Gaza continuarem, ninguém será capaz de resistir à ira dos muçulmanos. Abre aspas. Se esses crimes continuarem, os muçulmanos e as forças de resistência perderão a paciência e ninguém será capaz de detê-los. Eles deveriam saber disso. Este é um fato que existe. Embaixador israelense diz que não há crise humanitária em Gaza. Segundo o líder do Irã, não importa o que Israel faça, não será capaz de compensar a derrota que sofreu. Referindo-se à Operação Al-Aqsa Flood, na inundação de Al-Aqsa, do movimento Hamas, lançado em 7 de outubro. Abre aspas, no caso da Palestina, o crime de genocídio do regime de ocupação está ocorrendo diante dos olhos do mundo inteiro e o mundo inteiro vê isso. Fecha aspas, observou ele. Na segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Hossein Amir Abdollahian, declarou que a frente de resistência contra o Estado hebreu deverá tomar ações preventivas. Entre aspas, não sabemos que ações são essas que o Irã tomará. O alto funcionário declarou que os líderes da Força da Resistência não permitirão que as autoridades hebraicas tomem qualquer ação, entre aspas, em Gaza. E o movimento Hamas, que controla a faixa de Gaza, lançou um ataque em grande escala no dia 7. E aquela coisa que a gente já sabe, eles estão aqui só relembrando. São várias matérias, mas eu queria ler para vocês a próxima, né, que já está aqui engatilhada, que é o Oriente Médio, abre aspas, está prestes a cair num abismo, fecha aspas, alertou o rei da Jordânia. Isso aí é o Abdullah II. Toda a região do Médio Oriente está prestes a cair num abismo, disse terça-feira o rei Abdullah II da Jordânia. Abre aspas, todos os nossos esforços são necessários para garantir que não cheguemos a esse ponto. Fecha aspas. Disse o monarca, depois de se reunir com o chanceler alemão Olaf Scholz em Berlim. No entanto, ele desencorajou a possibilidade de seu país receber refugiados da faixa de Gaza. Claro, isso aí ninguém quer. Quanto ao problema dos refugiados que chegam à Jordânia, e penso que posso falar com bastante firmeza não só em nome da Jordânia como país, mas também em nome dos nossos amigos no Egito, é uma linha vermelha. Perdão. O rei também acrescentou que a crise tem de ser abordada em Gaza e na Cisjordânia. A gente tem que manter eles lá. Tem que dar um jeito de Israel, né, colapsar lá dentro com essa rebelião. Parece uma decisão sensata, né? Parece alguém que está preocupado realmente, mas não é. Por sua vez, Scholz, que deve visitar Israel nesta terça, disse: temos o objetivo comum de evitar uma conflagração na região. Ele também alertou o Irã e o movimento Hezbollah para não intervirem no conflito entre israelitas e os militantes do Hamas. A coisa tá feia, irmãos. E eu acredito que no dia de hoje nós podemos ver o Oriente Médio, se não cair no abismo, começar a escorregar e se segurar apenas pelas mãos para não ser engolido pelo abismo que vem à frente. Vamos para as próximas matérias, tá bom? Após o ataque aí em Gaza, o hospital de Gaza, né, o Israel, segundo o G1, Israel divulga vídeo para afirmar que não foi responsável por ataque ao hospital em Gaza. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirmou que centenas de pessoas perderam suas vidas em um ataque no hospital Ahli Arab, na cidade de Gaza. Vamos à matéria. As forças de defesa israelense divulgaram um vídeo para afirmar que o país não foi responsável pela explosão que atingiu o hospital Ahli Arab na cidade de Gaza. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirmou que centenas de pessoas perderam suas vidas. Na próxima, em uma entrevista coletiva pela internet, Daniel Hagari, um porta-voz da Força de Defesa de Israel, disse que o foguete que atingiu o hospital, pela forma como explodiu,
não poderia fazer parte do arsenal de Israel e que no momento do ataque não havia nenhuma operação militar israelense em curso com alvos naquela região. As forças hebraicas divulgaram imagens em que um ponto de luz, que seria um foguete da Jihad Islâmica, perde altitude repentinamente. Antes de divulgar as imagens, as forças de Israel já haviam divulgado um comunicado no qual afirmam que hospitais não são alvos deles. Os israelitas afirmam que a Jihad foi quem atacou o hospital. Abre aspas, a partir da análise dos sistemas operacionais das forças de defesa de Israel, foi lançada uma barragem de foguetes inimigo em direção a Israel, que passou nas proximidades do hospital quando este foi atingido. De acordo com informações de inteligência de diversas fontes de que dispomos, a Organização Jihad Islâmica Palestina é responsável pelo lançamento fracassado que atingiu o hospital. O porta-voz da Jihad nega que eles sejam os responsáveis, é óbvio. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou que, abre aspas, os selvagens atacaram o hospital em Gaza e não as forças de Israel, fecha aspas. E aí vai explicar o que é a Jihad, né? Não vou perder tempo com isso. E aí, após isso, matéria da CNN, né, CNN, aí para vocês, ó. Hezbollah, que é o grupo militar do Líbano, anuncia, abre aspas, dia de raiva sem precedentes, fecha aspas, contra Israel na quarta-feira, hoje dia 18. Quarta-feira também será o dia da visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Israel. Anúncio ocorre após o bombardeio contra o hospital de Gaza, que deixou pelo menos 500 pessoas sem vida. Olha a loucura que nós estamos indo. O grupo radical islâmico libanês Hezbollah anunciou que nesta quarta de 18 será um dia de raiva sem precedentes contra Israel. O anúncio ocorre após um bombardeio contra o hospital em Gaza deixar centenas de pessoas sem vida, segundo autoridades palestinas que responsabilizam Israel. O governo israelita diz que o bombardeio foi disparado pela Jihad. Vamos lá para a continuação. Na quarta também deve ocorrer a visita do presidente americano Joe Biden a Israel. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, chegou a cancelar a reunião agendada com o presidente americano após o ataque. O comunicado divulgado pelo Hezbollah nessa terça diz: o ataque revela a verdadeira face criminosa dessa entidade e do seu patrocinador, os Estados Unidos, que tem responsabilidade direta e total por este massacre. E a gente sabe, né, que num conflito, irmãos, a primeira coisa que perde realmente tudo, que acaba, é a verdade, tá bom? E aqui as narrativas prosseguem, um acusando o outro, coisa que eu já li em matérias anteriores. O Biden vai visitar Israel nessa quarta, está em visita, né? Já está em Israel visitando o Estado hebreu, chegando pelo menos. Enquanto isso, nós vamos ver aí um dia que a gente não sabe que raiva é essa. Mas eu recebi dos nossos irmãos aqui no nosso canal do Telegram, né, uma mensagem da irmã nossa, que o Eterno abençoe, que foi essa imagem aqui, e foi pega do canal do Informante, né? Eles têm bastante informações relevantes. Não sei, não vi em outro canal ainda, tá bom? Então eu não estou aqui já dando uma sentença. Eu preciso pesquisar um pouco mais, mas vale a pena já mencionar isso aqui. E uma bandeira negra tremula sobre a mesquita Imam Reza, no Irã, pela primeira vez na história. A irmã pediu, né, para a gente ver qual o significado disso, o que isso representa para nós. Isso, tá? Uma pesquisa aqui rápida de Wikipedia, né? Então não é algo muito profundo. Mas no Islã existe o estandarte negro, né? Que inclusive o ISIS usou, tá? O estandarte negro, tá bom? Também conhecido como Rayat al-Uqab, né? Bandeira da águia, ou simplesmente Al-Raya, a bandeira, é uma das bandeiras hasteadas pelo profeta Maomé no Ádice, um símbolo escatológico do xiismo, tá? Xiismo, né? E hoje o país líder do Islã xiita é o Irã, tá bom? Eles são xiitas. A Arábia Saudita e aliados são sunitas.
Os xiitas acreditam que eles são descendentes direto do profeta Maomé e quem herdou a liderança do islamismo, né, por meio de Ali, o seu genro e primo, se não me engano. E ele foi quem, para os xiitas, foi ele que herdou a liderança e a continuidade dos ensinos e da autoridade do profeta Maomé no Islã. E vamos lá. Este símbolo, a bandeira negra, tá, anuncia o advento do Mahdi. Olha isso, eu já falei disso para vocês. O Mahdi é o grande líder do mundo islâmico. E um símbolo usado no Islã e no jihadismo. Mahdi eles acreditam, né, segundo a Sunna, né, o Hadith, quando bandeiras negras tremularem vocês verem as bandeiras negras tremularem, né, então saibam que o Mahdi chegou. O Mahdi será anunciado pelo profeta, né, haverá primeiro o profeta, que segundo eles aparecerá no minarete da grande mesquita de Damasco, que é o próprio Isa, que para nós é Jesus, e ele é que vai levar o Islã, vai unificar o Islã e vai apontar para o Mahdi, dizendo: o Mahdi, ele é o grande profeta, sigam ele. Ele vai fazer conflito contra o Dajjal e algumas dessas vertentes, né? O Dajjal seria o grande inimigo do Islã. O Dajjal seria o oposto do Mahdi. Ele é o enganador, né? Um impostor. E alguns já estão chamando, inclusive, parte do Islã e daqueles que simpatizam, estão dizendo que esse Dajjal, o grande Satã do Islã, né, seria os Estados Unidos e Israel. Então olha só para você ver. Essa bandeira preta letrada em branco é a principal bandeira do jihadismo, conhecida popularmente como a bandeira da jihad. Jihad é uma guerra santa. Eles estão convocando os muçulmanos para uma guerra santa. Ela é chamada de Ar-Raya, ou Al-Raya. É a bandeira da Jihad, mas usada por grupos fundamentalistas islâmicos que agem no Oriente Médio. Ela contém referências a Shahada. Na bandeira está escrito os dizeres islâmicos que não há Deus sem Alá e Maomé é seu profeta. E aí, tá aí a mensagenzinha dele. A bandeira branca é frequentemente associada a Al-Raya, pois ambas surgiram e ainda são usadas em conjunção, porém ela não faz parte da estandarte negra e é comumente chamada estandarte branca. Vamos lá, né? Apesar de terem significados islâmicos diferentes, é comum ver as duas juntas. Esse ato simboliza um califado e a expansão do islamismo com o uso da força. É isso mesmo, a bandeira negra do Islã, junto com esses dizeres brancos aí, né? Significa que eles estão convocando os muçulmanos do mundo para uma jihad, para uma guerra santa, para impor o reino, porque segundo a crença deles, o islamismo vai dominar o mundo, o Mahdi virá, e ele virá por meio de uma guerra que vai subjugar as nações, e todos os infiéis, aqueles que se converterem ao Islã, permanecem, e os não serão subjugados, destruídos, e etc, etc, etc e tal. Então eu acho que a gente precisa estar atento a isso, né? São sinais. É claro, significa que eles vão vencer, que tudo que eles querem vai acontecer? Aí é uma outra história, não é? A gente sabe, irmãos, que pelas escrituras sagradas, né, nós vamos viver aí aquilo que está escrito pelo profeta Jeremias, Irmiyahu, no capítulo 49. E há diversas profecias para essas nações, tá bom? Então eu aconselho vocês a verem isso e se atentar para esse dia de hoje. E para você que ainda não faz parte, entra no nosso grupo no Telegram. Nós estamos mantendo lá vocês atualizados o dia inteiro, mas é claro com sobriedade, com sabedoria, porque a gente também não pode ir para áreas que muitos grupos estão indo, sem loucura, sem exagero, e entendermos que as escrituras têm que se cumprir, tá bom? Tem que se cumprir, e a gente sabe que todos eles aí estão cumprindo uma agenda, mas a agenda deles é submissa à agenda do Criador, do nosso Deus e Pai, o Eterno, e é Ele que vai vencer no final. Ele, como eu já falei e repito, é Ele quem vai restaurar a glória do antigo Israel.
É ele quem vai levantar novamente o tabernáculo caído de Davi, que ainda está caído. Ele vai levantar novamente o tabernáculo caído de Davi. Ele juntará as tribos de Israel, e as tribos de Israel o reconhecerão, Yeshua, Jesus, como seu único cabeça, como seu único líder, como seu único rei. E ele não fará jihad, ele não fará guerra entre seres humanos. Ele nunca fará isso. Ele virá para aniquilar o iníquo, com o sopro de sua boca, pelo resplendor da sua glória. Ele vai curar o mundo inteiro dessa loucura e dessa insanidade que os homens foram levados a acreditar. O nosso Deus, ele ama a humanidade. Então, irmãos, essas narrativas, tomem cuidado, tá bom? E vamos ver como vai ser essa visita do presidente americano lá. Se algo talvez não aconteça com ele, não é? O que é que eles querem causar? Porque essas pessoas, eles querem arrastar os Estados Unidos para um conflito no Oriente Médio, querem arrastar a Rússia, a China e todo mundo. E aí nós vamos ver a terceira guerra mundial. E aí, sem dúvida, para depois disso a era, né, a era última deles ser implantada. Forte abraço a todos. Entra lá no Telegram e vamos manter vocês atualizados todos os dias. E eu vou deixar os textos bíblicos da descrição. Meditem neles, porque nos próximos vídeos eu vou trazer texto das escrituras e explicar eles para vocês. Até mais. Tchau, tchau.